Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welby Cavalcante. Essa é uma aula para o segundo ano. Falaremos hoje sobre cônicas, elipse. Os objetivos da nossa aula é apresentar elementos de uma elipse e suas representações algébricas em geometria analítica. Na aula anterior vimos sobre mediatriz e bissetriz, falando sobre lugares geométricos. A bissetriz é um lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam a duas retas concorrentes. Então, a bissetriz divide duas retas concorrentes em ângulos de 45 graus. E enquanto a mediatriz divide ao meio a distância B, sendo esse triângulo aqui um triângulo isósceles. Aula 29 e 30, falamos sobre elipse. E o que é uma elipse? O que vem a ser uma elipse? Uma elipse vai ter sempre os dois focos, tá certo? Dois lugares que a gente chama de focos. Esses lugares são lugares também geométricos, tá? Então aqui é um lugar geométrico cujas distâncias, a soma dos focos, é uma constante, é maior que a medida do segmento da reta. E ainda temos os extremos desses pontos, ou seja, a soma da distância entre P e F1 mais P e F2 é a distância total da elipse. Vamos a alguns pontos da elipse. Nós temos então aqui os focos, que é chamado de F1 e F2, estão aqui, F1 e F2. Distância focal. O que é uma distância focal, professor? A distância focal é o segmento que está entre F1 e F2, ó. Então é essa distância toda aqui. Essa é chamada de distância focal. Preste bastante atenção nisso. Isso também é chamado de C, distância C, ou seja, distância do foco até o centro O. Então, a distância focal, ou seja, de F1 até F2, eu posso chamar de 2C, ok? 2C, que é essa distância aqui, C. Nós temos o eixo maior, que é a medida de A1 até A2, ou seja, o eixo maior que vai dessa parte até essa, e o nosso eixo menor, que é a distância de B1 a B2. Então, aqui tem um eixo menor, certo? Então, essa aqui é uma distância menor e essa é uma distância maior. O centro O, como já falamos, o centro O, tá? Excentricidade. Professor, o que é uma excentricidade? Toda excentricidade é C sobre A, tá certo? Então, toda excentricidade é C sobre A. Falaremos disso um pouco mais adiante. A equação reduzida da elipse é x menos x0 ao quadrado sobre A ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso tudo dá 1. Caso o eixo maior é paralelo ao eixo das ordenadas, então nós invertemos aqui, ó. Deixa o professor voltar. Ó, aqui está A ao quadrado e aqui está B ao quadrado, certo? Com a elipse dessa forma. Se a elipse estiver assim, na vertical, então B ao quadrado que é debaixo do A, do X. E o A é debaixo do Y, ok? Aqui um resuminho do que nós estávamos falando. Elipse. Toda elipse tem uma distância AB. Para me encontrar a área dessa elipse, é só multiplicar π vezes A vezes B. Como assim, professor? Olha, π vezes a medida A vezes a medida B. Ok, essa é a área da elipse. A excentricidade, ela é dada por quem? É dada por C sobre A, como o professor já disse, C sobre A. E a maior excentricidade é a mais achatada. Ou seja, quanto mais excêntrico, quanto maior essa excentricidade, mais achatada será a nossa elipse. Uma menor excentricidade, ela é mais circular. Tá bom? Uma circunferência tem excentricidade igual a zero. Porque uma circunferência eu tenho que A é igual a B. Ok? Então não tenho excentricidade.
Então, voltando aqui, nós temos alguns pontos. Olha, o ponto a distância A é essa distância aqui. Distância A é essa distância total aqui. Ok? Mas também eu tenho a distância A chamada de F a P. Então, de F a P eu tenho a distância A aqui, ó. Ok? Tem essa distância aqui. A distância de B é essa distância aqui, tá bom? Da altura. Mas também eu tenho essa distância aqui, ó, B. Professor, como assim? Ó, o foco, tá? Em relação a esse ponto P, tá? O foco em relação a esse ponto P tem a distância de A aqui, ó. Esse pedacinho aqui é a distância de A. Significa que esse pedaço todo aqui é A, mas esse também aqui é A. Então, você tem aqui um triângulo, certo? Isósceles, onde aqui você tem A, aqui você tem A. E aqui embaixo, professor, o que eu tenho? Aqui embaixo você tem C e C, ó. Então, você tem 2C. Opa! Então, ó, essa distância A, e aqui você tem 2C. Ok? Professor, eu voltar aqui que eu quero te mostrar algo interessante. Ó, a medida do segmento A1 até A2 é 2A. Então, a distância de A1 até A2 é 2A. Mas a distância do foco 1 ao foco 2 é 2C. Que é esse pedacinho aqui, ó. 2C. Nosso primeiro exercício fala assim, ó. A Secretaria de Infraestrutura do município contratou um arquiteto para fazer um projeto de uma praça. Na figura a seguir está o esboço do projeto proposto pelo arquiteto. Uma praça em formato retangular medindo 80 metros por 120 metros, onde deverá ser construído um jardim em forma de uma elipse na parte central. Então aqui está o jardim nosso destacado. Estão destacados nas figuras também a distância AC, os segmentos AC e os segmentos BD, que são respectivamente o eixo maior e o eixo menor da elipse, de pontos, bem como os pontos F1 e F2, que são os focos da nossa elipse, onde deverão ser colocados 2 postes de iluminação. Com base nessas informações, conclui-se que a distância entre os postes de iluminação, ou seja, a distância entre F1 e F2, a distância entre F1 e F2, que são os focos da elipse, deverão ser colocados postes de iluminação. Então, com base nessas informações, conclui-se que a distância entre os postes de iluminação será aproximadamente D. Então, vamos lá? Olha, observe aqui nessa figura que a gente tem. Então, tudo aqui é 120. Aqui ele disse que eu tenho 10 nessa lateral e 10 nessa lateral. E aqui eu tenho 80, mas eu também tenho 10 aqui. E aqui eu também tenho 10 metros, certo? Então, retirando esses valores aqui, eu tenho então ao todo 100 aqui, ó. Então, eu tenho 100, que vai desse ponto até esse. Como eu tenho 100, que é desse ponto até esse, eu tenho também que aqui, ó, é a metade de 100, ou seja, aqui é 50. Se aqui é 50, eu já aprendi que esse pedacinho aqui é A. E esse que sobe aqui também é A. Certo? Ó, eu aprendi que esse pedacinho aqui é A, mas esse também aqui é A. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente essa distância A é 50, então aqui também é 50. Se a altura aqui é 30, professor, como que a gente acha 30 aqui? Ó? Você tem ao todo 80, aqui em cima tem 10, aqui também tem 10, então 80 menos 20 dá 60, metade é 30, metade 30, certo? Então você tem 50, 30, e aqui vai ser quanto? Muito bem, vai ser 40. Como que a gente acha isso, professor? É só colocar aqui, ó, 50 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais c ao quadrado, ok? Então vai dar 2.500, aqui vai dar 900, então 900 tirando 2.500 vai sobrar 1.600, raiz de 1.600, 40, tá aqui, ó, 40.
Nosso ponto C é 40. Aí ele diz o seguinte, ele quer saber a distância de F1 e F2. A distância entre F1 e F2 é 2C, ou seja, esse C mais o C do lado de cá. 2 vezes C, ou seja, 2 vezes a medida C, que é 40, vai dar exatamente 80 metros, ok? Então ficou fácil aí pra gente. De F1 até F2 tem exatamente 80 metros. Exercício 2. Dê a equação reduzida de cada uma das elipses de centro C e eixos paralelos aos eixos das coordenadas a seguir. Então, a equação reduzida a gente já aprendeu como que ela é. Quando nós temos a elipse na horizontal, nós utilizamos A ao quadrado A e B. E quando nós temos na vertical, nós utilizamos B e A como divisores. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, o centro é 0, ou seja, 0 e 0. O A é 4 e o B é 2. Ou seja, ó, nós temos essa distância aqui, ó, essa distância aqui 2 e essa distância aqui 4, ok? Então, substituindo, nós vamos ter o que, professor? Nós vamos ter x menos 0 elevado ao quadrado, y menos 0 elevado ao quadrado, que são os centros das figuras, tá certo? Dividido por a ao quadrado. Quem é o nosso a ao quadrado? É 4, então 4 ao quadrado ficou 16. Nosso b ao quadrado. Quem é nosso b ao quadrado? É 2, então 2 ao quadrado deu 4. Então 0 já é 0 mesmo, ele é nulo, então ficou x ao quadrado sobre 16, y ao quadrado sobre 4. Tudo isso é igual a 1. Figura 2. Nós temos que o centro aqui, ele é menos 2 e 5. E o A é o quê? O A é 2, certo? E o B é 5, certo? Então, o A é 2, ó. O A é 2, o A é a menor distância aqui, ó. E o B é 5. O B é 5. Então, substituindo aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter exatamente 2 menos o menos 2 vai dar mais 2 ao quadrado, menos o 5 aqui, ó. Então, menos 5. Temos y menos 5 ao quadrado, x mais 2. Por que mais 2, professor? Porque aqui era negativo, ó. Sobre a ao quadrado. Quem é o a? O 2. Professor, como que eu sei que o a é 2? O a é essa distância aqui, ó. A gente já falou sobre isso, ó. O a é essa distância aqui ó, na horizontal. E o b? O b é a distância na vertical. Então, desse ponto até o centro é o b. Substituindo aqui, então, o a e o b, o a é 2 ao quadrado, que dá 4, e o b é 5 ao quadrado, que dá 25. Não esqueça de fazer os exercícios em casa. Obrigado e até uma próxima aula.